Fala, meu podqueries. E aí, pessoal, estamos aqui com mais uma entrevistadora. Vamos continuar assim mesmo, entrevistada, né? Entrevistada. Fala. A Celina, né? Aqui, nossa gerente de transformação digital da Coca-Cola, Solar Coca-Cola. E antes disso, eu queria divulgar nosso canal, @podqueries Instagram, @podqueries no YouTube, tá? Segue, curte, compartilha e ativa Spotify e ativa o sininho, né? Exatamente. Queria iniciar aqui que a Celina se apresentasse, tá? E depois a gente faz umas perguntinhas aí para ela, pro nosso bate-papo iniciar. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Como você está me apresentando, Celina Lima, né? Eu sou gerente de transformação digital na Solar Coca-Cola, especificamente da área de dados, né? Então, já vou fazer 3 anos como gerente da área de transformação digital e 2 anos, especificamente, construindo a área de dados da Solar. Então, a gente hoje tem uma área que está, ainda... Não está mais no início, mas também ainda não está tão madura, ainda a gente está ganhando maturidade, né? Então, nesse último ano foi um ano realmente de bastante evolução na área. A gente acabou de chegar um head agora na área, né? Que vai liderar agora toda a área de dados. Então, a gente está ganhando mais, a área está ampliando, então está ganhando uma visibilidade muito grande na empresa. Então... E transformação digital é uma área nova, né? É uma área nova. A área de transformação digital na Solar, ela tem menos de 4 anos, tá? Ela tem 3 anos e um pouquinho. Eu fui a primeira gerente a chegar na área, né? Quando eu cheguei, só tinha um diretor de transformação digital, ele estava começando a construir a área e eu vim justamente para construir a área de dados, né? Fazer o projeto da construção da área de dados. E também aí eu vi que tinha uma oportunidade para a gente construir a área de produtos digitais, né? Então, foi quando eu cheguei, a gente teve esse grande insight de construir também a área de produtos digitais, já que a gente tinha muitos produtos digitais na empresa, só que eles estavam todos espalhados e a gente não tinha ainda essa noção, a empresa ainda não tinha essa noção de que aquilo era um produto digital, né? Então, a gente chamava muito de projetos. Então, quando eu via, não, isso daqui são produtos digitais, que a gente precisa ter sustentação, precisa fazer melhorias constantes e temos que organizá-los como produtos digitais e trazer todo esse conceito de agilidade para a empresa, esse conceito realmente de produto digital. Bacana. Depois a gente conversa mais sobre transformação digital em si, o que é que a área significa, e depois a gente pergunta um pouco sobre as ferramentas, mas eu queria que você se apresentasse desde o início da tua carreira. A Celina já começou como transformação digital ou a Celina veio... Vamos pelo início, né? Como é, Gabi? Menina, você fez uma reviravolta, né? Porque eu vi que você se formou em engenharia elétrica, depois estudou mestrado em ciência de dados, né? Sim. E ela iniciou mesmo do zero, do básico, como estagiária de análise de BI. Mas nos conta mais um pouco, Celina, inspiração. Como foi? Que inspiração. Eu fiquei curiosa bastante. Beleza. Realmente, assim, eu nunca imaginei trabalhando na área de dados, tá? Nunca nem me passou, acho, naquela época, acho que faz uns 7 anos que eu estou no mercado. E quando eu entrei em engenharia elétrica, e o meu sonho na elétrica era justamente trabalhar com geração de energia, tá? Meu sonho era trabalhar numa hidrelétrica. Era o meu grande sonho, trabalhar no hidrelétrico, ou então, com energias renováveis. Só que sempre no curso eu fui mais aquela engenheira, eu não gostava de, que nem alguns amigos meus que gostavam lá de subir, ver as coisas, não, eu gostava de analisar os resultados das coisas. E aí, dentro da elétrica, tinha uma área lá que chamava eficiência energética. E aí eu comecei a ser bolsista dessa área e comecei a estudar muito sobre análise de eficiência. Então, como deixar mais eficiente instalações elétricas, redes elétricas. E aí eu fui começando... Só que hoje eu vejo que o que eu fazia já era análise de dados. Sim. Né? Então, a gente pensa que a análise de dados é só realmente a área de dados. Não, mas em todas as profissões a gente tem as análises da carreira, ali, da profissão dos dados em si. Então, na eficiência energética, eu era muito aquela pessoa que gostava de analisar os resultados e ver como é que a gente poderia se melhorar. Então, eu trabalhava muito com a parte de retrofit. Então, analisar os dados ali e ver por quais outras instalações e outros aparelhos a gente poderia modificar. Quando eu voltei do meu intercâmbio, eu fiz intercâmbio na França, a gente é obrigado a estagiar para terminar o curso. E aí,
Naquela época já estava um pouco difícil, tá? Ali a gente está falando por volta de 2015 para 2016. A área de engenharia no Brasil, ela deu um boom ali, eu acho que no ano de 2010, 2011, estava um boom, tanto é que estava todo mundo entrando nas engenharias. Eu mesma entrei na engenharia para mudar realmente de vida financeira, assim, porque como falei, assim, eu não vim de família tipo rica, não nasceu, né, em berço de ouro. Não nasci em berço de ouro. Então, assim, meus pais falaram, tem que estudar para mudar essa vida aqui. Eu queria mesmo era ser astrofísica. Assim, o meu sonho era... Ela queria ir pra NASA. O meu sonho era ser astronauta, ser astrofísica. O meu sonho era isso. Aí tem dados, viu? Muitos dados. Isso, eu sempre fui aquela criança que gostou de olhar o espaço, tipo... E meu sonho era justamente trabalhar com isso, com astrofísica mesmo, estudando o universo, essas coisas. Só que aí, eu fiz 2 anos de física, tá? Eu adorava, sempre gostei muito de física, adorava estudar, sempre adorei muito matemática, física. Só que a possibilidade de trabalhar como professor, né, não me foi muito atrativa lá. Sim. E aí, meu professor da física, que era fazer bacharel, ele me falou assim, todo mundo que faz bacharel também vai dar aula. Só que eu falei, cara, eu já estava dando algumas aulas particulares e eu não gostei muito, assim, na época, porque os alunos eu via que eles não se interessavam muito por isso. Só que hoje eu vejo que é um pouco diferente, tá? Então, eu resolvi assim, não, cara, eu vou mudar, vou fazer uma engenharia que eu acho que tem mais mercado e tem a possibilidade realmente de mudar de vida. Uhum. E aí, na engenharia, realmente eu me encontrei. Na elétrica, eu me encontrei, me apaixonei realmente por engenharia elétrica. E aí, quando eu voltei do intercâmbio, eu tinha que fazer esse estágio. E aí, foi onde eu realmente entrei na área de dados, né? Entrei realmente de BI. Então, eu nem sabia o BI, o que é BI, né? E aí... Que realmente foi logo no início que estava implementando nas empresas. Eu acho que a FANOL foi uma das primeiras empresas a implementar isso. Foi onde eu entrei. Uhum. Fui fazer estagiária de Business Intelligence lá. Era uma coisa muito nova. Então, a FANOL tinha feito um programa de trainee recente e tinha vários alunos que vieram do ITA e eles se tornaram gerentes da empresa, né? E aí, esse gerente, ele trabalhava no mercado de São Paulo e quando ele chegou aqui, ele foi implementar uma área super nova, uma área de BI, né? Então, uma área que fazia o quê? Análise de dados para cada diretoria. Então, cada diretoria tinha algumas análises de dados e ele fez o quê? Ele contratou alunos que tinham acabado de voltar do intercâmbio, então, eram os pré-requisitos esse. Tinha que ter um intercâmbio, tinha que falar inglês, tinha que ter vindo de uma engenharia e especificamente eles tem que vir dessa instituição aqui. Então eles fizeram todo um amarradinho. E aí o que aconteceu? Vários alunos do meu curso de engenharia elétrica tinham acabado de voltar do intercâmbio, a gente estava voltando e aí abriu essa oportunidade na FANOL, né? Foi feito para vocês. Foi feito pra gente. Então, assim, tanto é que a maioria dos meus amigos dessa área, da elétrica, quase todos foram para essa área de dados, né? Então, assim, um foi puxando os outros. E aí, eu acho que qual foi o diferencial? Porque na engenharia elétrica, a gente não aprende com programação como o pessoal da computação ou teleinformática e tal. Só que a gente tem um diferencial lá, a gente é posto para resolver problema. Então, na elétrica, eu falo que o grande aprendizado foi o quê? A gente é muito desafiado lá, principalmente na UFC, onde eu estudei, a desafiar o problema. Então, assim, cara, tinha um problema, você tem que resolver. Então, não tinha como você não fazer. Então, a gente se virava. Tinha um software novo, a gente aprendia. Tinha que aprender a programar, a gente aprendia a programar. A gente virava noites para criar aqueles carrinhos de robô e tal. Então, a gente trabalhava muito em equipe para isso daí. Então, eu acho que isso foi um diferencial que deu, que eu até falo. Quando as pessoas perguntam, Celinda, mas por que elétrica? E tem várias pessoas na elétrica nessa área, né? Porque, justamente, eu acho que as pessoas que fizeram engenharia, primeiro, ela te dá uma noção muito de processos. A gente trabalha muito com processos, resolver problema. E eu acho que, naturalmente, a gente, quando entra nessa área, eu vejo muitas pessoas da engenharia se dando muito bem nisso. Então, quando eu entrei na área de BI, eu me apaixonei. Cara, que era o quê? Que, naturalmente, eu já fazia na engenharia elétrica, que era analisar dados. E aí eu entrei na parte de pesquisas, né? Pesquisas institucionais. Então, eu era a pessoa que ia lá e eu fui desafiada pelo meu gerente na época a falar, cara, eu não só analisa isso, ele pediu para eu analisar também algumas coisas de concorrentes de mercado da instituição, eu analisei e eu achei muito interessante, que eu comecei a ver algo que eu nunca tinha visto, que era o setor financeiro, questão de EBITDA, essas coisas que eu nem sabia nada. E aí eu fui vendo que ao longo da minha carreira era justamente um apanhado de você entendendo um pouco de cada área. Oi. Então, o que aconteceu?
nessa área de BI aí, eu me apaixonei, cara. Por estar sempre aprendendo, porque nunca foi monótono. Eu acho que eu estava conversando antes aqui, que alguém estava falando, nessa área não é monótono. Nada é monótono. Porque realmente, quando você gosta de resolver problema, você vai aprendendo um pouquinho de cada coisa. Por osmose. E aí foi natural, sabe? Eu entrei em BI, aí fui crescendo, fiquei um ano e meio como estagiária de BI, depois eu me tornei analista. E aí, como analista, eles me desafiaram a começar a fazer modelos preditivos, porque eu trouxe um pouco de estatística para as pesquisas institucionais, né? Então, eu ficava responsável pelos principais indicadores da empresa, que compunha a meta de várias diretorias, que era o NPS. Então, foi aí que eu comecei a aprender muito sobre clientes, sobre justamente um pouco de marketing, que eu tive que estudar. Então, cada coisa que a gente vai estudando em dados, você não aprende só dados, você tem que estudar um negócio que aquele dado tá inserido. Então, se você não souber o negócio. Se você não souber o negócio, não adianta. Faz nada. Então, até por causa dessas pesquisas, eles me pediram para fazer um modelo preditivo de churn de alunos. Aí eu fui estudar tudo sobre evasão de alunos, como é que se dá o impacto de evasão de alunos em universidades, instituições públicas, privadas, qual a diferença. E aí eu fiz esses modelos, e por causa desses modelos preditivos que eu fiz, que eu comecei a usar, tipo, eu nem programava ainda muito bem, não, eu só programava em SQL e tal, eu utilizava o Alteryx na época, né, então eu utilizei o Alteryx, e aí comecei a enveredar um pouquinho por Python, começar a fazer uns scripts em Python, e eu fiz o meu primeiro modelo de evasão, né, preditivo de classificação. E aí foi por causa disso que eles me chamaram para eu concorrer a uma vaga de especialista de projetos para inovação e trabalhar com machine learning na empresa, começar a implantar o machine learning na empresa, né, em algumas áreas de negócio. E aí com isso eu fui para São Paulo, e realmente São Paulo foi um mundo, assim, foi um mundo realmente, eu acho que foi meu grande desabrochar profissional, tá? Porque eu estava numa empresa, mesmo que não seja uma empresa de tecnologia, é uma empresa que estava trazendo muita tecnologia para dentro dela. Então, São Paulo é um mercado super competitivo e inovador, as empresas têm que estar sempre inovando. E aí, em São Paulo, foi onde eu fui fazer o mestrado em ciência de dados, porque eu me senti eu sempre achava que eu não sabia bastante. E lá eu tive, assim, esse negócio. Por que eu estou usando esse modelo A e não o modelo B? Então, e eu era muito instigada pelo vice-presidente da época de inovação, que é um cara que eu considero um dos meus grandes mentores na minha carreira, de sempre ele fazer umas perguntas. Mas por que tu vai usar esse modelo de regressão e não esse outro modelo aqui de árvore? E eu ficava pensando, é mesmo, né? E aí eu justamente comecei a estudar mais ainda. Ele falou, e esse outro problema aqui tu resolveria com qual modelo? E eu começando a entender que eu precisava me aperfeiçoar um pouco mais ainda, entendeu? Eu precisava entender um pouco mais a fundo os modelos. E aí, realmente, no meu mestrado, eu acho que foi um grande marco para a minha carreira, porque realmente, dentro do mestrado lá que eu fiz primeiro eu fui fazer sem nenhuma pretensão, né? Fui, abriu aqui um mestrado, apareceu para mim, aí eu falei, tava querendo fazer um mestrado, um MBA, aí apareceu, eu fui fazer. Do nada aquela linguagem programada de uma rede social, viu ela falando em mestrado. Não sei, eu tava sentindo, tava todos meus amigos fazendo MBA na época, em projetos, em marketing, em negócio, e eu fiquei, cara, eu tenho que fazer, eu tô sentindo falta de estudar um pouquinho mais, né, então eu tava estudando muito sobre projetos, agilidade, como implantar projetos eficientes nas empresas, e era uma época que eu tava fazendo projetos para as diretorias estratégicas da empresa. Então, foi uma época que eu aprendi muito de negócio, muito de visão estratégica de empresa. Principalmente porque e aí foi o primeiro passo que eu comecei a conhecer muitas mulheres. Tipo, porque aqui no Ceará eu não conhecia uma líder mulher na área de tecnologia. Lá em São Paulo eu vi várias diretoras na empresa que eu estava, elas estavam todas lá em São Paulo, né? Então, aqui no Ceará só tinha a diretora do RH, que é o tradicional em muitas empresas. Quando a gente está falando de diretoria, sempre o RH geralmente é comandado por uma mulher, mas é difícil ter mulheres em diretorias tão, por exemplo, de atendimento de cliente, de tecnologia. E em São Paulo eu consegui ver isso e eu consegui fazer muitas relações com pessoas gerentes, mulheres que estavam na área, que me conectaram com esse mundo de possibilidades. Foi aí que eu comecei a desabrochar. Eu falei, opa, porque eu nunca, até ir para lá, eu nunca pensei em ser fazer gestão na minha carreira. Eu sempre pensei assim, eu quero trabalhar com dados, eu quero ser especialista, eu quero ser muito boa nessa área de dados. Mas realmente lá em São Paulo eu vi que eu poderia ir um pouco além e poderia virar uma líder dessa área. E aí os meus líderes homens também me incentivaram muito. Então, dos gerentes homens que eu tive e os diretores homens com quem eu trabalhei, eles me incentivaram sempre muito. Falar, realmente você pode ser uma boa líder, tem que ouvir, entender mais de estratégia, então saber dialogar. E aí foi natural, sabe? Aí, naturalmente, eu fui crescendo, fui fazer... Aí, só que aí, da área de dados, eu tive que fazer algumas mudanças no meio do caminho. Eu tive que parar de projetos. Então, eu fui pegando cada possibilidade e fazendo com que aquela possibilidade
no começo me angustiava, que eu achava que, poxa, eu tô me afastando da área de dados. Só que depois eu via que cada coisinha ia me agregando. Então, eu aprendi muito sobre projetos. E foi por causa até de projetos que eu vim parar na área de dados aqui na Solar, né? Que justamente era para comandar o projeto, fazer a gestão do projeto de criação da área de dados. Incrível. E aí aí estamos aqui, né? A área de dados, ela proporciona isso, né? Profissionais hoje que estão em transformação digital, que estão até mesmo dentro de TI, eles são multidisciplinares, né? De repente, dados não existe, é uma carreira nova que não tem uma graduação específica. Está criada a graduação, existe graduações, mas, por exemplo, que tem poucas turmas formadas, né? Mas que profissionais que são atuantes normalmente vêm de engenharia, vêm de administração, vêm de economia, de estatística, que realmente casa também muito também com a área de dados. Então, são profissionais que vêm de outras áreas, que vêm atuando em multidisciplinas, que talvez trabalhou com gestão, que talvez trabalhou com outros tipos, que se especializaram e estão aí fazendo um trabalho aí. E o que eu acho mais legal disso que você está falando também, Thiago, é porque, por exemplo, esses profissionais que são de outras áreas, o mais interessante é que, tipo, eles vão dominar o negócio que eles já atuam e, além disso, trabalhar com dados. Isso. Que é o essencial, entendeu? Isso. Então, isso eu acho muito massa também. Exatamente. Tá, isso que o Thiago falou, desculpa te interromper, Thiago, Nada. isso que você falou nesse instante sobre assim, a gente tem graduações hoje, tem MBAs, a gente tem muita pós-graduação nessa área de dados, é graças à mudança justamente do mercado, né? Então a gente fala que, eu acho que há 7 anos atrás, quando eu entrei no mercado, não se tinha isso, não tinha graduação em dados, em ciência de dados, não, eu acho que até menos, tipo, né? 2, 3 anos não existia. Isso é muito recente, né? Isso é um movimento recente das empresas, então, que elas estão fazendo. Então, assim, eu falo, quando eu fui fazer o mestrado lá na USP de São Carlos, o que aconteceu? Eu cheguei lá e eu fui ter aula com o pessoal da estatística. Porque dentro da estatística, a USP estava começando a voltar o curso dela de estatística. Eu acho que um ano depois que eu entrei, eles mudaram o nome do curso. O curso não era mais só estatística, era estatística e ciência de dados. Porque eles viram que a demanda por esses profissionais no mercado estava muito crescente. Então, acho que é uma das primeiras universidades aqui no Brasil a começar a mudar o nome dos cursos para isso. Eu acho que hoje na UFC, eu estava vendo, os cursos ainda não mudaram o nome. Não mudaram e não mudaram ainda a perspectiva. Mas a gente sabe que muitos estatísticos hoje que se formaram na UFC, o mercado deles é justamente se tornar análise de dados, ciência de dados aqui. Então, assim, não mudou o nome por questões burocráticas, que é mais difícil, mas porém o que? Os mestrados, hoje se você vê os mestrados da UFC, tem muitos mestrados em estatística, computação e até em elétrica que são voltados, têm especificidades para análise de dados, análise de criação de algoritmos, inteligência artificial. Então a gente está vendo, por exemplo, curso de elétrica, que há anos atrás a gente não via nada disso. Hoje a gente tem curso de elétrica que está voltado para reconhecimento facial, inteligência artificial, então a gente tem automação, então todas essas esferas hoje, todas as áreas vão usar dados, inteligência artificial. Então, a gente está vendo realmente o movimento e as universidades estão começando a acompanhar isso, entendeu? E a gente viu um movimento até errado do mercado, né? Como você disse, o curso de estatística, ele passou a ser chamado de estatística e ciência de dados, né? Ou seja, o mercado ele começou a se movimentar para a ciência de dados, mas ele não estava pronto ainda para isso. A gente precisou de engenheiros, de arquitetos de dados, que hoje são escassos no mercado, porque o movimento do mercado ele foi primeiro para a área de ciência. Sim. Mas as empresas não têm a base de dados estruturada para isso hoje. É o que a gente vê muito no mercado. É o que o mercado às vezes sofre, né? Um pouco de ansiedade, isso é normal. Então, qualquer canto do mundo, e mercado, as empresas querem estar competitivas e à frente. Isso. Então, o que aconteceu? O mercado, a gente entrou num hype, né, de dados. Então, assim, antes, eu lembro aqui, quando eu entrei, mal se falava em BI, as pessoas nem sabiam o que era isso. Então, esse mercado começou a aflorar e a gente e é natural, as empresas, eu quero implementar. Então, os grandes executivos falam, eu vou implementar, eu quero isso na minha empresa, eu quero a novidade. As empresas não dão certo. Só que se a gente pensar nisso daqui, vamos pensar um pouco nas que foram pioneiras lá atrás, uma Amazon na vida. A Amazon hoje, ela domina cloud, domina mercado. Ela começou como uma empresa de entrega, né, de produto e teve começou vendendo livros, né? Isso, começou vendendo livros, o posicionamento dela era outro. Então, ela teve que mudar o quê? Ela viu que os dados ali eram valiosos e
hoje, se ela tem uma das melhores, por exemplo, algoritmos de recomendação de produto e um dos maiores faturamentos dela, e o que ela tem de vantagem competitiva em relação a muitas outras empresas, é justamente a personalização que ela faz hoje para os clientes dela. Todo isso um background que ela fez lá atrás, se estruturou. De dados lá atrás. Então, assim, é um movimento que eu acho que as empresas, elas estão entendendo, tá? Eu falo isso mesmo. Quando eu vim aqui para Solar, as pessoas... não, vamos colocar um algoritmo. E eu falei, mas a gente não tem nem dado estruturado. É o que você estava falando antes, né? Eu quero aplicar ciência de dados, eu quero uma IA, eu quero um IA generativo. Foi o que mais me pediram. E aí, então, o que assim, tem atrás? Como é que tá o teu back-office? Como é que tá o teu background? Já tá pronto? Então assim, e é o maior desafio que a gente tem hoje quando a gente vai para qualquer empresa, entendeu? Principalmente uma empresa que ainda não tem nada de dados, ou então tem um pouco de dados. Assim, como é que a gente estrutura, né? Então assim, e assim, eu quebrei muito cabeça, sabe? Tipo, de sempre me posicionar e de colocar, vamos primeiro estruturar aqui algumas coisas. Então, assim, qualquer empresa que eu fui, sempre eu vou fazer aquilo dali, por exemplo, a gente vai fazer modelos, mas a gente tem que ter uma base aqui. Então, esse trabalho de back-end é um trabalho muito difícil, que as pessoas não veem. Então, só realmente quem é da área de dados entende a estrutura e o esforço realmente técnico que a gente tem que ter para estruturar ali, tipo, por isso você fala. Hoje, por que tá tão caro a gente contratar profissionais de engenharia de dados? São os profissionais hoje que têm a maior remuneração, os mais valorizados, mas, ao mesmo tempo, são os profissionais que ninguém quase vê. Isso. Não são os profissionais que estão ali no dia a dia, numa reunião com a área de negócio ou com a diretoria. Só que são o quê? São os profissionais que fazem toda a estruturação, aquele trabalho pesado de extrair o dado da fonte, trazer da onde ele tiver para eu deixar ele disponível lá, aquele dado íntegro e disponível para a equipe de ciência de dados ou a equipe de BI fazer as análises, que é realmente são os insights que são valiosos, né? Então, eu defendo que esse profissional ele esteja alinhado com o negócio, porque ele vai conseguir estruturar o background da melhor maneira possível. Os dados vão ser disponibilizados da melhor maneira possível para facilitar a análise. Não adianta tu tirar o cara, desligar o engenheiro de dados do negócio, porque ele não vai entender o porquê que ele está fazendo aquela estruturação. Isso. Então ele não vai conseguir entregar o melhor para o time, para a equipe, para a empresa, porque ele não entende de fato o que o negócio quer. Não, e a escassez desse profissional também é devida porque o mercado exige profissionais sênior, que já é para apagar o incêndio que está ocorrendo. Eles não dão oportunidade para um júnior que quer aprender, para um cara que quer fazer uma migração diária e tal, que é realmente para ser um back-office do cara, né? Do diabo, Thiago, aqui, tá? Polêmica. Mas vamos lá, polêmica, eu gosto de polêmica. Do ponto de vista de uma empresa, tá? E uma pessoa que, por exemplo, o que acontece? Quando a gente vai estruturar uma área de dados, né? E, por exemplo, mais que a gente tenha que fazer... vamos primeiro fazer... A gente tem que gerar resultado para o negócio. E a gente gera resultado através do quê? Através de análises. E aí eu estou falando de BI, eu estou falando de ciência de dados. Eu tenho que gerar insights. Insights que tragam resultado e o negócio tem um poder de decisão rápido. Então, assim... E aí, quando eu estou numa estrutura dessa daqui, que eu tenho que gerar resultados e eu tenho que justamente estruturar isso ao mesmo tempo... Eu não tenho tempo, a gente não vai ter tempo ainda para ensinar, porque um júnior ele tem que ser bem norteado. Então, quando a gente está criando, principalmente quando uma empresa já é madura, uma área já é madura, aí sim, é o momento de trazer os júniors para a gente fazer os novos profissionais futuros. Mas na hora que a gente está implantando uma área, a gente está começando ainda com uma baixa maturidade, a gente precisa trazer profissionais mais sênios que entendam o que estão fazendo, tem uma maior habilidade de conversar com o negócio, de entender a estruturação. Porque assim, imagina, por exemplo, eu venho implantar a área aqui de dados, eu venho fazer a área de engenharia de dados. Se eu não tiver um profissional um pouco mais sênior que entenda a minha visão, que assim, o que é que eu estou estruturando? Eu tenho que estruturar um data lake que seja a fonte de informação oficial da empresa, que tenha dados íntegros, estruturados. Então, assim, eu não vou ter tempo para ensinar um júnior assim, aprende essa tecnologia, aprende essa outra. Não, eu tenho apenas que dar o direcionamento para que um engenheiro mais sênior diga, eu falo, a gente vai estruturar, a gente vai usar ferramentas X, Y, Z, eu quero o dado dessa maneira, a gente vai tirar dessa fonte, a gente vai trabalhar o dado dessa maneira e deixar disponível aqui nas camadas. O júnior ele não vai ter o jogo de cintura e a experiência para saber qual é a melhor estrutura para se trabalhar, né? Não, mas é como a Celina falou, não é colocar o júnior para assumir o papel, é colocar o júnior como tá ali do lado do cara que já é sênior,
para ele, daqui a 2 anos, daqui a 1 ano ele já está entendendo do negócio, talvez não participando efetivamente da engenharia de dados, mas está entendendo o negócio, vai ser um profissional que a empresa vai estar ali já com ela, entendeu? Não vai ter essa... E vai dar oportunidade para quem quer aprender da área... Não, e eu te falo, por exemplo, hoje lá na área que eu tenho de engenharia de dados, a gente hoje está abrindo vagas para júnior. A primeira vez que a gente está abrindo vagas, eu comecei abrindo, a primeira vaga que eu abri para engenharia foi para especialista. E tem alguns processos, né, que o sênior vai ter, na área. O sênior vai ter, que são muito manuais, são muito repetitivos, e ele pode muito bem botar o júnior ali do lado dele, cara, tu faz isso aqui para mim, entendeu? E o júnior vai aprender no processo, vai fazer uns processos repetitivos, também vai precisar entender por que ele está fazendo aquilo, até vir uma automação futura que tire aquela função do júnior e o júnior passe a ter outras atividades mais complexas e assim ele vai evoluindo. E eu sempre defendo isso. Nos meus times, sempre assim, o júnior eles têm que estarem acompanhados de pelo menos um pleno, um sênior, principalmente um sênior. Eu sempre acho que um júnior tem que estar acompanhado do sênior, um sênior que ele já sabe o que tem que fazer ali, como fazer, e o júnior, ele às vezes não sabe o que fazer nem como fazer. Mas, assim, se a gente direcionar, ele vai saber fazer. Então, eu sempre defendo que os júniors, eles vêm quando, assim, a gente já tem na equipe pessoas mais sênior, e aí a gente traz esse júnior justamente para poder aprender e se tornar um futuro profissional. Eu tenho uma dúvida, que é uma dúvida, assim, eu acho que de 70%, se não 90% dos profissionais, né? Mas eu tenho uma noção que hoje isso depende muito da cultura da empresa. Qual é a diferença de um júnior, de um pleno e do sênior? Ah, tá. Muita gente tem essa dúvida, entendeu? Né? Então, eu acho Como é que eu sei que eu estou transitando entre um para o outro, entendeu? Como é que eu sei, hoje eu sou júnior, hoje eu sou pleno, hoje eu sou sênior? Tá. Ou me chame de júnior e me contrate de qualquer maneira. Assim, como é que eu avalio isso, né, no profissional? Então, para mim, o que é um profissional sênior? Um profissional sênior, ou então um especialista, é aquele profissional assim que eu vou compartilhar com ele. Eu vou dizer, ó, eu quero, me entrega isso daqui. É um profissional que, muitas vezes, se eu pedir a ele, ó, eu quero que você me traga essa tabela aqui, eu quero uma tabela que tenha essas informações aqui, desse jeito aqui, para eu fazer isso. Para eu solucionar esse problema aqui do negócio. Para um sênior, eu não preciso dizer como ele vai fazer, eu não preciso dizer como ele vai fazer. Então, e às vezes eu digo, cara, eu tô com esse problema aqui do negócio, eu tenho que fazer um algoritmo para me trazer, por exemplo, um algoritmo para me prever qual o melhor investimento que eu dou aqui, vamos dizer, da Solar, que é um ativo de geladeira. E eu tenho que ter informações disso. O sênior, ele vai saber o que fazer. Ele vai saber quem procurar, e ele vai saber como fazer para me dar aquele resultado final. Já um pleno não vai saber, às vezes, o que fazer. Mas ele vai saber o que fazer, mas ele não sabe como fazer. Um júnior, ele nem vai saber o que fazer, nem como fazer. Um júnior, você tem que realmente estar do lado, dando os primeiros passos. Então, você tem que estar lá olhando o resultado, entendeu? É o que eu falo muito assim, na gestão, eu aprendi isso um tempo atrás, então, no começo eu fazia uma gestão com o júnior, é aquela gestão muito pontual. Eu sempre fazendo até o que a gente fala, às vezes, no microgerenciamento. Só que a gente tem que chegar no nível, tipo, na gestão, que aí já partindo para a gestão, a gente tem que chegar no nível que a gente está controlando, tipo, que nem avião, controlando por instrumentos, né? Então, assim, que justamente mostra a maturidade também da sua gestão. No começo da gestão, a gente, quando tem uma gestão mais júnior, a gente está todo dia ali olhando. Ah, tu fez, tá fazendo. Você não tem confiança, né? Então, um profissional sênior, ele vai demonstrar mais confiança, ele sabe o que está fazendo. Então, um júnior, às vezes, ele vai fazer, mas ele não tem nem confiança naquilo que ele está fazendo. Então, eu sempre separo assim, ferramentas, o tanto de ferramentas que esse profissional conhece, às vezes um júnior pode conhecer muito ferramenta, mas ele não sabe como usar, não sabe como empregá-la, ele não sabe qual é o resultado daquilo dali. Não sabe da boa prática, né? Não sabe da boa prática. Um profissional sênior, ele já vai saber da boa prática, ele às vezes nem vai usar, tipo, a melhor ferramenta, mas ele sabe como resolver aquele problema ali. Tá? E aquele profissional, um sênior, que consegue até te dar soluções, te dar caminhos. Eu sempre falo, o profissional sênior e um especialista são aqueles profissionais que vão te dar caminhos. Às vezes eu brinco com o meu time, às vezes eles vêm lá, falam vários problemas, eu falei, beleza, eu também já sei que tem vários problemas, mas quais são as soluções ali? E principalmente no profissional sênior, eu espero isso, que ele me traga a solução.
ele me traga alternativas para eu tomar decisão ali. Então, um júnior dificilmente vai me trazer uma solução. Um júnior vai me trazer vários problemas, vai dizer que não sabe nem o que fazer, vários problemas lá. Ele vai fazer, e às vezes ele não consegue encontrar o erro dele facilmente. Um sênior, ele já consegue. Então, um pleno, ele tem que ser aquele cara que ele já tem que saber como fazer as coisas. Então, um pleno, eu não vou ensinar técnico para um pleno. Um pleno não é para eu estar ensinando, por exemplo, um cientista de dados, não é para eu estar ensinando para ele como fazer um algoritmo. Agora, um júnior eu já sento do lado e eu vou sentar com ele e vou explicar, fazer isso, a saída é essa, vamos usar o modelo tal, tal. Um sênior, não. Um sênior não é para eu estar sentando. Nem o que fazer, nem como fazer. Agora, um pleno, eu digo para ele como fazer. Um júnior eu digo o que e como, né? Um pleno eu não digo como. Ele tem que me dar, ele tem que saber alternativas, ele tem que saber usar ferramentas, né? Um júnior não, ele pode saber ele ter conhecimento básico da ferramenta, conhecimento básico de programação, né? Mas ele tem que saber fazer lá seu dedo, né? Tem que sair do outro lado, como a gente fala. Mas o sênior é assim, a gente senta, quando eu vejo um profissional que ele só me traz os problemas, ele não me apresenta a solução, a primeira coisa que eu vejo, isso não é um profissional sênior. Então, um profissional sênior, ele tem que ter a capacidade de apresentar alternativas para a gestão dele e poder tomar uma decisão, né? E poder resolver aquele problema sozinho. Fica a dica aí, pessoal. Traga soluções, não só problemas, né? E independente se você é júnior, ou pleno, ou sênior, traga soluções. E aí a gente vê quando o profissional está saindo realmente de júnior, está indo para o outro, é um profissional, quando é um profissional, começa a trazer solução, a gente já começa, a gente como gestor começa a ver. Esse é um profissional que tem... Diferenciado, entendeu? Então, se você vê quando um profissional é júnior, tipo, e já começa a trazer solução para ti, alternativas, você vê que é um cara que não fica esperando. Um cara proativo. Um profissional uma pessoa proativa. Uma pessoa proativa, né? E Celina, falando um pouco, ela já se apresentou, né, Gabi? Né? Inspiração, né? Então já falou um pouco sobre a trilha de carreira dela. É uma profissional que fez uma transição de carreira de engenharia para a área de dados. Teve a chancela aí fazendo seu mestrado, né, concluído pela USP aí em ciência de dados. E eu queria agora, Celina, trazendo um pouco mais para o teu cenário atual, você falasse um pouco o que é transformação digital dentro das empresas, quais as ferramentas que você utiliza, o que é que você acha de importante. Não, a migração está todo mundo para a nuvem, vamos para a nuvem porque é mais prático, o investimento é menor e a gente só paga o que a gente utiliza. Enfim, você desse um cenário sobre transformação e sobre as ferramentas que você utiliza hoje de transformação. Beleza. Primeiro, eu acho assim, a Solar vem fazendo um excelente, assim, não é porque eu estou lá, mas ela vem fazendo um excelente trabalho realmente de transformação digital na empresa, tá? Então, assim, posso falar que eu cheguei no início desse processo, quando estava embrionário ainda, então estava o nosso antigo diretor fazendo esse processo, então um cara muito criativo, que sempre pensava muito lá na frente, né? Então, hoje eu vejo muitas coisas que realmente aconteceram, que ele desenhou lá atrás, conversou comigo lá atrás. Então, assim, o que eu vejo? Como é que eu vejo transformação digital? Primeiro, transformação digital, para mim, é transformação cultural da empresa, tá? Não existe transformação digital se a gente não tiver uma transformação cultural e transformação de mindset e mentalidade. Então, a transformação digital, ela não acontece como uma área só. Ela tem que se ramificar para todas as áreas do negócio da Solar. Então, é uma área que ela vem para justamente trazer essa mudança de mindset, trazer profissionais mais críticos para a empresa, que criticam os processos, mas que saibam resolver, né? Então, profissionais realmente que queiram agregar e queiram transformar aquilo dali. Então, eu nunca esqueço de uma coisa que meu antigo chefe falou assim, um profissional de transformação digital é um profissional agente de mudança. Então, antes de tudo, é um profissional que ele tem um inconformismo já em si de desafiar o status quo. O que é isso? Cara, se eu chego para uma empresa, eu quero fazer transformação digital, não é que as coisas que ela fizeram que estão ali postas hoje estão erradas, não. Mas ela tem potencial para mudar e tornar as coisas ainda melhores. Então, a transformação digital na empresa, ela vem justamente para... A ferramenta, tecnologia, são ferramentas. Eu falo, cara, trazer, ferramentas de dados e tal, isso tudo aqui vai acelerar, a gente ter, o quê? Tomada de decisão. Então, no final do dia, a transformação digital, ela vem o quê? Para tirar o negócio do patamar A e levar para um patamar B.
onde a empresa saia daquele patamar ali, tipo, que já estava bom para se tornar ainda melhor. Por quê? Transformação digital, ela vem para te dar competitividade de mercado. Então, eu sempre falo, quando eu quero fazer transformação cultural, e aí eu falo, ela tem que estar alinhado, ser top-down mesmo, e estar alinhado com todas as esferas da empresa. Porque assim, você não faz transformação digital sozinho. Então, a Celina não faz só transformação digital na área dela. Então, hoje eu tenho uma área, cara, que eu tenho profissionais que usam o que é de mais avançado do mercado. Porém, se ficar só na minha área, cara, não vai para frente. Então, é o que eu falo sempre para as pessoas que trabalham comigo. Ó, gente, eu sempre desafio eles assim, ó, você também é um agente de mudança aqui na empresa. Então, não é só a Celina que tem que ir lá e mostrar para a área de negócio que é possível. Porque, assim, as empresas, elas são sistemas, né? Então, um sistema ele é composto de várias partes. Se só o teu setor usa transformação digital e agiliza o processo interno dele, não adianta sair do teu setor e ir para o outro se o outro ainda está usando papel. Sim. É isso mesmo. Então, assim, e como é que a gente leva isso daqui? Primeiro é cultura. É cultura. Então, justamente é o que eu falo, assim, a transformação digital é a sementinha, a gente mostrar para as áreas ali que é possível, entendeu? Então, assim, eu posso lá trazer as melhores ferramentas para a empresa, mas se isso daqui não é disseminado pro resto das áreas, as outras áreas não usam, elas não compram essa ideia, eu não consigo fazer a transformação digital. Então, assim, e aí é o que eu acho que eu cheguei a conversar com vocês antes, sobre isso daqui. Então, antes mesmo, até às vezes, antes mesmo da gente chegar com ciência de dados e essas coisas que há mais de tecnologia lá, eu preciso começar a plantar sementinha de transformação digital na área de negócio. Então, elas precisam saber que é possível. E às vezes às vezes, por exemplo, eu posso falar, às vezes, das empresas que eu trabalhei, às vezes, antes mesmo delas precisarem de uma IA, de um algoritmo, elas precisam de uma transformação digital na área delas. É o quê? Mudança de mindset das pessoas que trabalham lá. E eles se tornarem os grandes parceiros de negócio, entenderem que, cara, aquele processo que tu fazia lá, tu levava uma semana para extrair uma base do sistema, tu não precisa fazer isso. Esse não é o teu papel. Esse não é o teu papel. O teu papel é o quê? É analisar aquelas informações mais rápido e dar uma oportunidade para o negócio tomar uma decisão mais rápido. E assim o negócio se torna competitivo no mercado. Então, assim, a grande vantagem das empresas e dos dados hoje, então, antigamente a gente tinha dificuldade para processar dados. Hoje a gente não tem. Hoje a gente tem muita tecnologia, processamento, linguagem de programação aí adequada para a gente processar um grande volumetria de dados rápido. Mas se a gente não deixa esses dados disponíveis de uma forma assertiva, que gere insights para a área de negócio, eu não faço a transformação digital na área de negócio. Né? Então, quando eu penso em transformação digital, Thiago, eu penso isso. Transformar a cultura da empresa, transformar a cultura das áreas de negócio, e trazer assim trazer eles para esse jogo e fazer com que nós, como empresa, nos tornemos melhor, mais competitivo e gere mais resultados para a empresa através da transformação digital. Aí, para mim, ferramentas são a tecnologia é uma grande ferramenta que vai me auxiliar em impulsionar isso, entendeu? Então, a área de dados, por exemplo, a área que eu tenho lá, tem um data lake, que é algo que, por exemplo, a gente tem hoje um dos data lakes que há de mais moderno, de tecnologia mais moderna. Porém, isso é o que eu falei, ano passado eu estava estruturando o data lake. Esse ano, eu quero disseminar o data lake para que ele seja a fonte de informação oficial da empresa. Então, assim, quando eu falei, o meu trabalho dentro da área de engenharia, né? Assim, não é só mostrar para a empresa que a gente precisa fazer um data lake. Então, no primeiro ano, meu desafio foi esse. A gente precisa sair do on-premise aqui e a gente precisa criar um data lake em cloud. Então, quando as pessoas ainda nem queriam falar sobre isso, não é necessário. Não é necessário sim. Olha a volumetria que a gente processa. E a gente precisa processar esse dado mais rápido. O negócio precisa ter acesso a esse dado mais rápido. Então, essa é a primeira tipo, que a gente fala, transformação de cultura. Mostrar para as pessoas lá que é possível. Mostrar para a pessoa que é possível a gente sair do on-premise, trabalhar em cloud. Só que aí, quando a gente vai falar em cloud, eu vou dar uns parênteses que, assim, eu não sou a defensora que tudo tem que ir para cloud, tá? Eu defendo que cada coisa, tipo, no seu momento, entendeu? Então, e também não defendo uma cultura só uma cloud, só em uma empresa. Também eu acho que a gente tem sempre que olhar todos os 360 graus na empresa e olhar assim, o que é preciso a gente estar usando e processando em cloud, o que é a gente pode estar processando on-premise mesmo. Então, cada serviço tem o seu destino, tá? Então, assim, e aí você vai vendo que isso é uma jornada. Fazer a transformação digital numa empresa é uma jornada. Primeiro você vem com a questão de fazer a transformação ali na sua área e você ir ampliando. E à medida que você vai ampliando isso e disseminando, democratizando a informação
a informação, o acesso ao dado rápido, o acesso a insights para a empresa, você vai fazendo a transformação digital dentro dela. E aí você vem junto um pacote de ferramentas que vai possibilitar isso, que aí depois a gente pode falar da área de low code que eu estava falando com vocês no início. Mas, por exemplo, Celina, uma dúvida. Quando fala-se de transformação digital, por onde se inicia na empresa? É pela diretoria para depois passar para o restante dos colaboradores ou começa pelos colaboradores para depois subir a proposta? Olha, assim, completa. Que eu acho, assim, pelo que eu tenho de experiência no mercado, sempre tem que vir, tipo, a transformação digital. Claro, ela pode começar, você é um colaborador da sua área e você pode ser inovador na sua área. Isso é transformação digital. Entendi. Eu falo porque, assim, um dos caras que eu mais me inspiro, que eu trabalhei junto, ele era o cara lá no BI que ele sempre estava trazendo novidades, ferramentas, inovação. E não precisava ninguém estar pedindo para ele, não. Ele, eu vi isso daqui e tal, eu acho que isso é interessante, vou testar. Então, ele é um cara que sempre me instigou, né? Instigou todos que trabalhavam com ele. Até pro processo, né? A melhorar processos. Em transformação digital, eu sempre falo, eu até falava com um especialista de inovação, que trabalha comigo, eu falava, antes mesmo de eu trazer as grandes ferramentas, cara, eu começo com mudança de processo. Então, eu melhorar um processo de uma empresa, eu estou fazendo uma transformação. Né? Então, e aí trazer tecnologias que melhorem mais ainda esse processo, eu estou fazendo transformação. Pode começar assim, com um colaborador dentro de uma área, você pode ser inovador. Só que eu acho que para isso se tornar oficial e a empresa realmente querer se posicionar no mercado, querer mudar o jogo, tem que vir top-down. Tem que se criar diretorias ou áreas de transformação digital que elas sejam justamente a mola propulsora e aceleradora dessa transformação na empresa como um todo. Perfeito. Transformação digital, a gente vincula logo a tecnologia, mas é cultural, né? Sim. Então inicia pela cultura, bacana. E as ferramentas, Celina, quais são as ferramentas? Falando um pouco aí, a gente já aprendeu aí o que é transformação digital nas empresas e quais são as ferramentas que tu usa, que acha importante, além de processos, ferramentas tecnológicas. Quem está iniciando, sim. São as ferramentas. E essa questão que você falou, né? Só para finalizar isso daqui, a mudança de cultura se dá porque a gente só tem que lembrar que o mundo está mudando e os nossos consumidores e clientes estão mudando. Então, por que a gente precisa também dessa mudança na empresa e trazer o digital para a empresa? Então, a transformação digital, eu mudo a cultura da empresa para que ela se antene para as mudanças que há no mercado e dos nossos consumidores, né? Então, assim, os consumidores estão mais exigentes, é uma nova geração, então a gente precisa adequar nossos processos à mudança do mercado para nos continuarmos competitivos. Então, o digital, esse mundo digital, cada vez só cresce. Então, a gente vê hoje celulares e tal, então, cada vez mais a gente está nos ambientes mais digitais. Então, a gente está todo mundo interligado, internet, e o crescimento de tecnologia só cresce. Por isso, a gente cada vez mais tem que se antenar e fazer essa mudança de cultural. Até para identificar, né, um ponto que a gente falou anteriormente, onde é que está a demanda do teu produto. Será que eu vou vender mais meu produto no estado A, no estado B, na cidade A, na cidade B? Onde é que faz sentido eu, de fato, trabalhar? Onde é que vai ser o meu esforço, né? E aí, uma coisa que eu falo também, é eficiência. Transformação digital, para mim, é muito... eu sempre falo, cara, quer trazer transformação digital em uma palavra para as empresas? Eficiência. Eficiência de processo. E aí, eficiência de processo, você traz ferramentas, você traz tecnologia, e você faz muito isso que você está falando. Cara, como é que eu sei o que usar, para que consumidor usar, quando usar? Então, essas palavras, o que, como, quando. Eu sempre falo isso. O que, como, quando. Você melhorar seus processos e fazer sua operação ser mais assertiva e personalizar para o consumidor final, cara, isso daqui você ganha um ganho de eficiência nas suas operações. E aí você ganha de... E aí, falando aqui, ganho de logística, ganho quer dizer receita. Mais receita para a empresa. Receita, lucro, crescimento. Então, quando você torna mais eficiente seus processos, você digitaliza muito os seus processos, com a transformação digital e cultural da empresa, você só ganha resultados para a empresa. Faz mais, né? Com menos, né? Isso. E aí eu sempre falo, eficiência e otimização. Otimização de todos os processos. E aí vocês me falaram, cara, mas e que ferramentas a gente traz para fazer isso daqui, né? Eu falo, por exemplo, na área de dados, eu sempre falo, você está falando de uma volumetria muito grande de dados. Por exemplo, eu posso falar a empresa, a Solar é uma empresa hoje que processa milhões de dados por dia, porque a gente está falando de transação de venda. Qualquer empresa que faça transação de vendas, faça milhões de transações por dia, você está falando de empresas que vão trabalhar, tipo, com Big Data.
Então, quando a gente está falando em Big Data, a gente tem que falar que a gente tem que ir para cloud, sim. Não faz sentido on-premise, né? Não faz sentido on-premise para algumas coisas, Isso, tá? Então, outras exatamente. coisas, sim, eu sempre falo. Para algumas coisas, processar dados, volumetria de dados, para, por exemplo, criar algoritmos, fazer, tipo, análises, tirar insights rápidos, você tem que processar em cloud. Então, eu tô falando de outra... Agora, assim, eu tenho uma análise, cara, que eu não tenho nem 1000 linhas, para que eu vou processar em cloud? Se tu tem ali, às vezes, tu pode processar no teu computador físico ali, né? Então, assim, é muito do que tu vai fazer, quando você vai fazer e o porquê você vai fazer aquilo dali. Então, assim, aí eu defendo que quando você está trabalhando com tecnologias de indexação, trabalhando com produtos digitais, que eu tenho milhões de transações também em um produto digital por dia, você está trabalhando com Kafka e indexação, você tem que trabalhar em cloud. Não tem como você trabalhar um produto digital. Tem muito dado entrando e tem muita consulta acontecendo. Isso, tem muito dado entrando, sendo analisado, saindo, e você tem que trazer performance para aquilo, entendeu? Então, aí você traz ferramentas como... Aí você traz... Tem que colocar esses teus dados na nuvem para processar eles mais rápido, criar modelos performáticos, entendeu? Então, aí eu defendo o cloud. Aí, por exemplo, que ferramentas mais você utiliza, Celina? Então, quando a gente cria uma área de dados, a gente tem que sempre pensar numa fonte única da verdade, tá? Qualquer empresa, você tem que ter a sua fonte única da verdade, né? E aí, realmente, se você criar um data lake, eu acho que é o essencial você criar um data lake, tá? Para justamente você padronizar aquelas informações e você democratizar aquelas informações para a sua empresa, tá? Celina, toda empresa vai fazer o data lake? Não, algumas empresas, um servidorzinho, um data warehouse já funciona, depende o que eu falo, depende muito da sua volumetria de dado e informação. Como eu trabalho em grande empresa que processa muito dado, tem dados sendo criado a todo instante, numa volumetria muito alta, você tem que trabalhar com performance, velocidade, variedade dessa informação e tem que trabalhar com tecnologia adequada. Então, a tecnologia adequada dependendo do que você vai usar, tá? E aí você utiliza... por exemplo, aí você tem as nuvens, cara, você tem IBM, você tem Microsoft, você tem Google, você tem AWS, você tem grandes nuvens hoje no mercado. Hoje a gente trabalha na sala, a gente trabalha com o Microsoft, tecnologia muito Microsoft, tá? E é uma das grandes stacks que a gente tem hoje, tá? Databricks, Microsoft, que são tecnologias de ponta, entendeu? Mas Google, Amazon também, AWS, são grandes tecnologias que as empresas estão usando. Então, a gente está sempre usando várias ferramentas. Então, quando a gente está falando de visualização de informação aqui, eu estou falando, cara, Tableau é uma grande ferramenta. A gente, como hoje usa o Stack Microsoft, a gente usa o Power BI, que na minha visão hoje é a ferramenta que mais... nesses últimos anos ela evoluiu e despontou, então ela possibilita um self-service BI muito bom para as empresas. Sim. Então, assim que eu vim implantar a área de dados, eu falei, cara, você não democratiza a informação e você não cria maturidade na área de dados se isso daqui ficar só na nossa área. Isso daqui tem que ser escalável para as áreas de negócio. Para ser escalável, a gente tem que fazer um self-service BI. E as áreas de negócio, elas começarem a se apoderar da utilização daquela ferramenta, saber como utilizar. E aí eu falo que é letramento em dados mesmo, aculturamento em dados. Então, eu falo, os profissionais de dados, eles têm que começarem a entender que se você não ultrapassa a barreira da sua área e você não chega numa área de negócio e faz essa área de negócio utilizar aquelas ferramentas e ver valor naquilo dali, você não conseguiu fazer realmente um bom aculturamento em dados na empresa, entendeu? Então, aí eu estou falando de Power BI como visualização de dados, aí a gente pode ter também ferramentas de, por exemplo... eu falei aqui já de nuvem, né? Então, Power BI. Aí a gente tem ferramentas também... De ETL. De ETL, a gente hoje cria... eu acho que o Power BI é mais visualização da informação. Eu acho que a ETL você faz mesmo dentro dos bancos, dentro dentro da própria cloud, tá? Então, acho que... Mas aí, se você quiser trazer ferramentas, por exemplo, um Alteryx na vida é uma ferramenta muito útil, só que é muito cara, tá? Sim. Tem o Nime também, que é uma ferramenta de ETL, que as áreas de negócio podem usar. Então, ETL simples, ETL simples, você pode usar mais essas ferramentas aí, né? Quando eu tô falando da área de negócio, mas quando eu tô falando realmente de uma área de dados, a gente vai usar realmente, a gente vai criar as ETLs realmente mais programando mesmo, tá? Fazendo as grandes transformações de dados, que a gente tá falando de um volume muito alto. Se você for pensar em um ETL pequeno, você pode usar o próprio Power Query, né? Do Power BI, né? E também do Excel, que também tem, né? ETL pequena, né? Agora, se for
volumetria alta, o Databricks. Tudo, por isso eu digo, né? Tudo depende do volume de dados que você vai utilizar. Depende do que você vai usar. Você pode fazer uma transformação de dados simples ali no seu Excel. Então, assim, eu como gerente, eu tenho até umas pessoas que falam, Celina, tá usando Excel? Eu falei, claro, gente, eu faço um monte de coisa aqui ainda no meu Excel. Então, não é porque eu sou gerente de uma área de dados que eu não utilizo Excel. Eu utilizo muito ainda Excel. Então, eu faço uma planilhazinha com 50 informaçãozinha, tipo... Aí vem aquela expressão, não adianta você querer matar uma formiga com uma bazuca, né? Pois é, não é? Por isso eu falo, tudo depende da sua volumetria, entendeu? Então eu converso muito com gerentes de TI, então a gente sempre fala, para isso daqui a gente vai precisar de cloud, para isso daqui a gente não vai precisar. Por exemplo, eu estou num projeto agora de tornar mais eficiente a nossa gestão de custos, entendeu? Então, assim, não é só usar. É caro, cloud é caro. E esse é um dos grandes problemas que muitas empresas falham quando elas implantam a área de dados e implantam cloud. Então, nesses últimos anos, eu estava vendo um dado, muitas empresas têm saído do cloud e estão voltando para on-premise, devido aos altos custos de cloud. E esses altos custos é devido ao não conhecimento das ferramentas ali. Então, assim, é muito lindo quando o Google vem lá, vem Google, vem Amazon, vem Databricks, vem IBM, qualquer um deles oferecem lá. Não, no começo é baratinho. Você vai processar isso. Só que, assim, quando realmente você está implantando uma área de dados e o tanto de processo que você faz dentro, ETLs, transformação, ingestão de informação, todos os jobs e pipelines que rodam lá são caros. E dependendo... Por exemplo, eu vou falar aqui. Se você é um cientista de dados, você não está com a máquina virtual adequada ali no seu processo, você às vezes vai subir um cluster também, tipo, para processar, 1000 linhas. É necessário? Aí a gente fala... O custo então, aí assim, tu vai abrir um cluster que tu tem um processamento alto, que tem um poder de processamento altíssimo, para processar, tipo, uma formiguinha aí, como ele falou, não é... Tu tá gastando por aquilo. Então, em cloud, tudo que tu usa, tu gasta. Então, esse é o problema que muitas empresas, às vezes, eu quero ir por hype, usar cloud, só que assim, cara, tu não sabe usar. Então, o cloud é caro. Então, quando você implanta, você também tem que ter um processo de tornar eficiente o uso. Às vezes tem pipelines lá que você está rodando, fazendo job diário. Realmente, você precisa desse job diário, dessa pipeline. A área de negócio só usa uma vez por mês esse dado. Então, não seria melhor, talvez, fazer um ETL, construir uma tabela que tem uma tabela consolidada, roda uma vez por mês e consolida tudo, não? Então, pega todo o dado ali. Porque, assim... O cara, às vezes, só vai usar para uma dimensão que ele tá... Isso, só vai usar para uma dimensão. Então, precisa realmente você estar atualizando diariamente. Então, por isso é sempre importante aí, talvez, sempre à frente de engenharia, tem que ter pessoas também que entendam um pouco do negócio, entendeu? Porque eu falo para a equipe, quando a pessoa pedir uma tabela, a primeira coisa, por que você quer essa tabela? Qual a frequência de atualização dessa tabela e qual a frequência de disponibilização dessas informações que você vai dar para a área de negócio, você precisa dar esses resultados. Porque essa área de negócio mês em mês. Então, por exemplo, teve um processo há pouco tempo que eu falei, tem um job diário, sendo que a gente só dá essa informação, a área de negócio só usa uma vez por mês. Falei, desliga isso daí. Tira esse job, faz só um job, tipo, mensal. Não precisa tudo isso daqui. A gente teve uma economia muito boa, entendeu? Então, por isso eu se defendo. O cloud é bom para processar o que você precisa, mas você tem que saber usar. Cloud tem que saber usar. Muitas empresas, nesses últimos 2 anos, principalmente no momento de pandemia, que tiveram o boom de explosão, né? Tipo, de dados, tiveram no ano passado, ano passado foi retrasado. Voltar atrás e estavam procurando muitas empresas de servidores on-premise para justamente, devido aos altos custos, tá? E é caro, cloud. Agora, sim, cloud é muito bom, mas você tem que saber usar e como usar e onde usar. Sim. Então, assim, e você tem que fazer processos eficientes de pipelines, usar a tecnologia adequada ali, a linguagem de programação adequada e saber, assim, por exemplo, tem uma coisa simples que eu estou fazendo agora na área. Eu falo, os cientistas de dados, quando eles estiverem fazendo algumas análises, algumas explorações, quando tem uma volumetria X de dados aqui, usa dentro da sua própria máquina. Vamos usar ali, tipo, VS Code. Aí para codar, a gente tá usando muito VS Code, GitHub, para justamente fazer versionamento de códigos e tal. Então, faz lá dentro da tua máquina. Beleza, vou agora processar. Agora estou num projeto que o processamento de dados é gigantesco, estou utilizando várias bases. Beleza, aí tu tem os clusters adequados. Então, se tu vai fazer o projeto tal, eu já subi as máquinas virtuais que precisam daquele projeto ali. Então, a gente está adequando o poder de processamento para o tipo de
dados e projetos que a gente está fazendo. Então, uma coisa que parece besteira, né? Não, ó, isso daqui tu processa no teu computador. Isso daqui tu processa em cloud. Já tá dando uma economia muito boa pra gente, entendeu? Então, coisa simples, tipificação. Não sei se você já ouviu falar de tipificação, tipo de tabela. Então, antes, quando a gente estava ingerindo dado, às vezes o pessoal cria um monte de tabela, tem um monte de gente criando tabela lá ao mesmo tempo, cria de qualquer jeito. Por isso, às vezes, é bom a gente dar uma boa... noções técnicas e básicas de padrões, processos. E aí, super importante, que é o que a gente está fazendo, a gente começou a fazer ano passado, criar uma área de governança de dados. Então, a área de governança de dados, ela vem para fazer um data quality bom, fazer uma boa segurança da informação dos dados, esses dados trafegarem ali entre as nossas próprias áreas, porque quando as áreas vão crescendo, muita gente mexendo ali dentro. Então, você tem que fazer uma boa adequação do seu dado, um bom uso dele e trazer técnicas de programação mesmo, para tornar mais eficiente o teu código e também coisas que, por exemplo, coisas simples de criação de tabela, entendeu? E aí a gente consegue diminuir os custos. Acabou o tempo. Acabou. A gente vai dar uma pausa porque vai ter a parte 2. Né, Celina? A gente vai fazer a parte 2 e eu tenho mais perguntas para fazer. Um monte, na verdade. E, pessoal, vai ter parte 2, viu? A gente vai continuar aqui gravando. Para não ficar muito longo, então a gente decidiu fazer essa parte 2. Conto com vocês. A parte 2 a gente vai, talvez na outra semana, já colocar a parte 1 para também não entregar de bandeja tudo, assim, esse conhecimento todo, né? Então fica aqui nosso agradecimento à Celina, tá? Pra gente fazer o encerramento dessa parte 1. Podqueries em todas as redes sociais. Obrigado a todos. Valeu. Valeu.